Gente, primeiramente, bom dia a todos e todas que estão aqui prestigiando a nossa mesa redonda. Bem, meu nome é Ian, tenho 21 anos, eu sou estudante de Engenharia Civil da UFRJ desde 2019, porque entre 2015 e 2018 eu era estudante do Cefet, do Cefet UFRJ. Era estudante do técnico em edificações, eu me formei em 2018, foi uma experiência maravilhosa poder estudar no Cefet. E desde lá eu tive um sonho, né, um desejo muito grande de poder mostrar essa qualidade técnica que eu podia adquirir em competições, porque eu acho sempre bastante interessante. E na UFRJ eu consegui realizar esse desejo participando da Minerva Civil. E esse foi meu primeiro ano na equipe e essa vai ser a nossa temática aqui. A gente vai falar um pouco de como foi a nossa experiência nesse ano atípico, né, de forma remota, com algumas competições. E espero que vocês gostem. Alberto, pode passar, por favor. Bem, como eu ia falando, a nossa equipe ela foi fundada em julho de 2017 e o objetivo era criar uma forma para que tanto alunos de engenharia civil quanto de arquitetura da UFRJ pudessem entrar em contato com a profissão de forma prática, por meio de concursos estudantis. E a equipe técnica, e a nossa equipe ela é organizada em 4 equipes técnicas, né? São as equipes de projetos, estruturas, concreto e geotecnia e recursos hídricos. Pode passar, por favor. Roberto, consegue, por favor? Claro, Farol? O que você atualizou agora? Ainda não chegou aí? Não, próximo, por favor. Ai, que estranho. Esse movimento agora. Deixa eu mudar a localização para ver se a internet melhora. Foi? Bem, a gente... Não foi ainda não? Não, aqui ainda está da fundação da equipe. Ai, que estranho. Estou mudando aqui. Não tá aparecendo então. Deixa eu cancelar a apresentação e voltar com ela. Vê se apareceu aí. Show, perfeito. Bem, os anos iniciais da nossa equipe ampliaram os horizontes e a gente passou a ter uma perspectiva mais ampla do que seriam essas possibilidades acadêmicas que a equipe de competição traz. E aí a gente tentou buscar meios de fazer esse intercâmbio de conhecimento, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro, né? E a gente encontrou diversas formas para trabalhar isso, por meio de visitas técnicas, produção de conteúdo que a gente faz bastante nas nossas redes sociais, né? Produzir conteúdos que são acessíveis às pessoas que não são da área, né? Participação em eventos, como, por exemplo, a Semana de Extensão, que a gente teve a felicidade de cadastrar algumas atividades. Essa, se não perdi a conta, já é a quinta que a gente está realizando, né? E a gente tem o nosso projeto de extensão, propriamente dito, que a gente está formulando, e ele vai ser apresentado também aqui na Semana de Extensão, na sexta-feira à tarde. Então, fica o convite. Bem, para aproveitar isso, né, ao máximo, a gente fez a coordenadoria de extensão, a gente fundou a coordenadoria de extensão, a qual eu exerço a liderança atualmente, para cuidar disso mais de perto.
Pode passar, Alberto. Bem, e agora, falando um pouco desse ano, né, a pandemia ela surgiu, acho que de forma surpreendente para quase todas as pessoas, né, pelo menos para bastante gente. E com isso surgiram algumas incertezas na rotina que a gente se acostumou dentro da equipe nos anos de 2017, 2018. Cancelamento de concreto que, na verdade, não foi cancelado. Né? Também, o Congresso Brasileiro, a gente só conseguiu participar de 3 das 13 competições que a gente gostaria. E essas foram o Ousadia, de 2020, o concurso CPCA para estudantes de engenharia civil e o concurso Concregame. E aqui estão reunidos comigo os líderes da equipe nesse ciclo, que participaram de cada um dessas competições, né? O líder de cada uma delas. Aí eles estão organizados pela ordem do lançamento do edital, né? Que marca também o início do nosso trabalho. Então, seguindo a sua ordem cronológica, eu vou pedir para eles se apresentarem o trabalho que eles fizeram nessa ordem. Então, eu passo a palavra para o Alberto. Bom, gente, bom dia. Obrigado, Ian, aí, pela apresentação sempre muito boa. E eu vim aqui apresentar o nosso concurso da equipe, que a equipe de projetos participa todo ano. A gente começou a participar faz 2 anos, que foi a primeira vez que a gente participou. Foi um concurso no qual a gente deveria fazer uma passarela. Foi um projeto incrível, só que a gente ainda estava trabalhando nas circunstâncias normais, né? Sem pandemia, assim, como a gente pode dizer. E foi um período muito, muito legal assim, para a gente se desenvolver como equipe, ver como é que a gente poderia produzir um projeto daquele escopo, já que era a primeira vez que a gente estava participando, né? Então a gente não tinha essa experiência. Aí a gente pegou todas aquelas informações e falou, pô, agora a gente vai mandar muito bem nesse segundo ano. Só que, como as coisas são, né, o mundo dessa caixinha de surpresas mesmo, aí veio com a pandemia e tudo aquilo que a gente tinha pensado em como fazer virou de cabeça para baixo. A gente teve que mudar a nossa ideia de planejamento, a nossa ideia de execução, as nossas formas de se reunir. Então, foram coisas bem complicadas. Eu queria apresentar para vocês primeiro o concurso em si, para depois falar um pouquinho sobre essa situação de mudança. Bom, esse concurso ele é realizado pelo Ibracon. Mais à frente, quando o Nicolas falar um pouquinho mais de concreto, ele vai dar um bom panorama sobre o que é o concurso, sobre o que é o Ibracon e o concurso que eles executam, que é o CBC. Mas eu vou dar só uma pinceladinha aqui. O CBC é o Congresso Brasileiro de Concreto. E neles eles fazem diversos eventos inclusive que são destinados a competições estudantis, e um deles é o Ousadia. Nele, a gente tem que fazer um projeto, como o próprio nome já diz, de ousado, né? Ele tem que ter uma concepção arquitetônica ousada. No caso, quando a gente fez a passarela, ela tinha um formato simples, mas todos os seus componentes e a sua forma arquitetônica, principalmente do lado externo, na forma como a gente fez o fechamento dela, ela tinha uma ousadia diferente. A ousadia na questão da materialidade que a gente usou aço cortem, ousadia na forma dos cobogós que a gente usou com aço. Então, essa é a questão, é você conseguir trazer elementos diferenciados, tanto na forma do método construtivo, da materialidade, da forma de sustentabilidade, tudo isso envolvido de uma forma a criar um projeto único e que seja eficiente, que seja viável, que seja uma construção do século XXI. Essa é a ideia que eles propõem para a gente, esse é o objetivo que eles querem que a gente faça quando entre nesse tipo de competição com eles. Bom, para esse ano, a gente teve uma equipe assim absurda, tanto em qualidade quanto em quantidade. A gente teve assim, uma quantidade muito grande de pessoas, porque era um
o edital que a gente estava trabalhando era de um escopo assim que a gente nunca tinha visto antes. Então, a gente precisava ter o contato com todo mundo da engenharia civil, ou seja, a gente precisava de todas as disciplinas, tanto de geotecnia e recursos hídricos, quanto o pessoal de concreto para fazer o desenvolvimento do material, quanto o pessoal de estruturas para ajudar na concepção estrutural e no dimensionamento, o pessoal de arquitetura para fazer o desenvolvimento de formas e volumetria e aproveitamento espacial de qualidade, o pessoal de planejamento de obras, o pessoal de construção realmente. Então, a gente abarcou dentro da equipe, nesse momento, uma quantidade incrível de pessoas, mas todo mundo com uma participação essencial para fazer essa entrega. Então, tipo, não tem como eu tirar alguém daqui e falar, não, essa pessoa aqui não foi necessária, ela ajudou pouco, então não precisaria nem colocar aqui. Não, todo mundo que está aqui, e eu vou apresentar, todo mundo teve uma participação essencial. Isso é muito importante de frisar. Então, aqui, ó, já temos até o Ian, o Rafa, que era responsável pela parte de geotecnia, o Matheus também, que era na parte de geotecnia, Jonas, o Vinícius, o Felício, o Lucas, o Coutinho, o João, a Dani, o Ronan, o Pedro. Cara, essa galera toda, cada um de uma disciplina. Isso pegando desde estruturas até a geotecnia. Aqui a gente tem o pessoal também que é mais de concreto, e eu não quis deixar de lado também os nossos orientadores. Nós tivemos 3 orientadores. Eu preferi deixar eles juntos do pessoal, dos alunos, porque a participação foi igual. A participação, acho que, ao meu ver, o desenvolvimento, a integração que a gente conseguiu desenvolver foi similar em todos, então não tinha por que fazer essa separação. E aqui no final, esse aqui é a outra parte da galera que esteve presente também. Então vocês podem ter uma noção da quantidade de pessoas que a gente teve para fazer esse projeto. E essa aqui foi uma visita que a gente fez à Mariana da Glória. Por que a gente fez essa visita à Mariana da Glória? Essa aí vai ser a explicação do próprio edital. O edital, ele propõe um desafio para a gente. Era a revitalização de um espaço urbano, que no caso era um parque, a construção de uma edificação dentro desse parque, ela tinha uma metragem limitada, e a construção de um pier para fazer a recepção de alguns barcos, alguns não, eram 10 barcos de um tipo específico. Era um iate que era que tem lá umas dimensões específicas, um tamanho específico, e a gente tinha que se atentar bastante a isso. Então, quando a gente estava desenvolvendo esse projeto, surgiram todos esses escopos de desafio. A gente falou, cara, como é que a gente vai conseguir atacar tudo isso de uma vez? Então, esse é um dos motivos da gente ter pego aquela quantidade incrível de pessoas. A gente precisava separar muito adequadamente dentro dessa estruturação, porque a construção de um pier é algo totalmente diferente de um trabalho paisagístico dentro de um parque urbano. Então, às vezes você montar uma equipe para tentar atacar tudo de uma vez não faz sentido. Então, a gente tentou mudar a forma de pensar e fazer separações adequadas para que cada um conseguisse atacar uma coisa e juntasse tudo no final para fazer um trabalho completo. Claro que a gente tentou não fazer de uma forma Frankenstein, né? E é aquele trabalho que, não, tu faz uma parte lá, eu faço outra parte, a gente junta e entrega. Não. Isso é um trabalho em equipe, gente. A gente precisa sempre reforçar esse ponto de que a integração tem que estar a todos os momentos juntos, né? É um momento de trabalho em equipe e que você não pode deixar de lado o que o outro está falando porque você acha que o seu trabalho é mais importante. Não, todo o trabalho que vocês estão fazendo dali é importante e vocês têm que fazer com que eles fiquem juntos sempre. Então, esse foi um desafio muito grande. Agora, um desafio dentro do desafio era ser uma construção do século XXI. Então, tudo aquilo que a gente falou aqui, revitalização do espaço, construção de edificação, construção de um pier, é muito vago, né? Ele pode ser qualquer coisa, realmente. A gente deu as especificações lá, tipo, a metragem específica que tinha que ter, uma área limitada, quantas vagas tinham que ter dentro do pier, e acabou. Mas o edital, ele vai além. Ele espera que a gente entregue algo que realmente trabalhe com sustentabilidade, com segurança, com operação, com funcionalidade adequada, com acessibilidade, que é o mais importante, tipo, ao meu ver. Então, era realmente fazer um projeto inclusivo, um projeto que respeitasse o ambiente, um projeto que respeitasse a história do local onde ele estava sendo inserido. Então, foi um desafio dentro do desafio. Aí, isso tudo, gente, era antes da gente saber da pandemia.
Porque a gente recebeu esse edital, ainda estava no primeiro caso na China, eu acho. Não, ou foi até um pouco antes disso. Então a gente estava muito, muito displicente com relação a essa possibilidade que fosse haver um fechamento de todo o mundo na hora de fazer um trabalho como esse. Então a gente seguiu achando que ia ser comum. Só que não foi o caso. Aqui eu estou mostrando hoje é o parque. Ele fica localizado em Florianópolis. É um lugar lindo e ele é muito, muito, muito utilizado pela população local. Eles têm realmente um apego, então a gente tinha que levar isso em consideração na hora do desenvolvimento do trabalho, porque a gente não poderia avançar sobre o que o pessoal já tinha desenvolvido, que já tinha sido criado pela população, e atrapalhar com todo aquele histórico e aquele apego que eles tinham ali. Então a gente teve esse cuidado também na hora do desenvolvimento do projeto, e essa foi uma parte assim que eu acho que foi muito importante no trato que a gente tem quando está desenvolvendo um projeto. Pelo menos foi algo que eu aprendi. Que é, a gente é um ser externo à localidade que a gente está trabalhando. Então, a gente precisa, assim, entrar realmente, ouvir quem está ali, entender quem está ali, ver quem frequenta. Então, isso já foi um processo durante a pandemia, a gente já estava totalmente fechado. A gente ainda estava naquele processo de premissas de projeto, então, antes da pandemia, então a gente estava estudando vento, insolação, o tráfego na região, áreas de acesso, tudo isso. Mas a parte de concepção e desenvolvimento da forma da arquitetura, isso a gente tem que entender depois que a gente entende quem está lá. Isso aconteceu durante a pandemia já. Então foi um processo legal de pesquisa na internet, de tentar conversar com pessoas, tentar mandar mensagem tem até um IF que fica aqui no canto direito, atrás do parque. A gente tentou mandar mensagem para o Grêmio Estudantil de lá. A gente tentou falar com a Associação de Moradores, que é realmente agariar esse tipo de informação para ver o que a população local deseja. Esse aqui é uma forma de ver melhor o espaço. Ele fica localizado lá em Florianópolis, na parte do continente, na verdade, de Florianópolis. Esse aqui é um bairro que fica abaixo dele, que é o bairro dos Coqueiros. E acima a gente pode ver as duas pontes que ligam até o continente e a ilha. Vocês podem ver até aqui aquela ponte Hercílio Luz, uma ponte linda que tem lá. E a gente pode ver claramente como é que é o espaço do parque aqui. Esse polígono que está aqui é a área de atuação que a gente tinha para fazer as modificações dentro dele. Então a gente poderia fazer um pier que fosse até a ponta desse triângulo aqui, se a gente for supor o fechamento na areia. Então, e para dentro no terreno, na parte térrea de solo, a gente poderia fazer as modificações até o nível de rua. Para a organização. Gente, uma coisa que eu tenho que explicar. Eu não estou mostrando nenhuma imagem do projeto. Eu só estou falando do projeto agora. Isso é um problema, porque eu estou falando, e vocês nunca vão ter uma noção do que é exatamente o que a gente está criando. Mas eu não estou podendo mostrar para vocês ainda o que é o projeto em si. Porque, como ele ainda não terminou de ser avaliado pela banca julgadora, isso só vai acontecer no começo do ano que vem, durante o congresso do CBC, já que ele foi adiado, né? Ele ia acontecer agora em outubro ou novembro, não tenho certeza. Só que com a pandemia, tudo foi adiado, como já foi falado aqui pelo Ian, e o CBC não foi diferente. E a avaliação final desse concurso é feita em loco, porque tem votação presencial, enfim, tem algumas nuances dentro do edital que fazem com que ele não possa acontecer online. Mas teve uma avaliação online, que eu vou até apresentar daqui a pouco o resultado para vocês. Então, tivemos alguns desafios de organização, né? Por conta dessa pandemia e por conta do escopo do projeto. Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui quais foram esses pontos de organização que a gente tentou levar em consideração. Desde o início, a gente estava com a ideia de usar uma metodologia ágil de projeto. Então, para fazer o planejamento e organização, a gente tentou seguir com a metodologia Scrum. Só que ela precisa ser muito bem compreendida antes de ser executada. E isso foi uma coisa que a gente aprendeu durante o projeto. Infelizmente, a gente teve muitos problemas na execução disso. E quando a gente tenta forçar uma apresentação diferente, sem ter total domínio sobre ela num projeto assim desse tamanho, coisas podem dar errado e vão dar errado. E foi o que aconteceu com a gente. Foi um aprendizado. A gente entendeu que fazer qualquer tipo de modificação ou inserir alguma nova ideia, a gente precisa ter
um conforto com ela. A gente precisa entender, a gente precisa saber fazer o seu manejo. Então, a ideia de trabalhar com sprints, fazer trabalhos auto-organizados, fazer trabalhos de velocidade. Infelizmente, a gente não conseguiu executar de maneira perfeita. A gente plantou a sementinha, eu acho que todo mundo gostou, todo mundo conseguiu pegar o feeling, mas aí a gente chegou a um momento e falou, cara, a gente tem que recorrer ao método tradicional, porque senão a gente vai se perder. Então, a gente voltou aos gráficos gigantes, às relações de tarefas. Então, só para clarear um pouco a nossa ideia de como a gente deveria ser um projeto. Mas cara, esse tipo de metodologia realmente é o futuro. Então, ter a metodologia ágil, ele permite essa questão da inovação, que é tão, tão, tão necessário para a ousadia. O ousadia, ele espera que você seja capaz de inovar com ideias, materiais, com métodos construtivos. E quando você sai daquele método engessado da cascata, a gente ganha em inovação. Por isso que o método Scrum é muito interessante. Só que a gente não pode perder essas raízes da hierarquia, do método de cascata, porque ele assegura que o projeto vai sair também. Então, tipo, ele nos dá uma segurança, ele é um porto seguro, de fato. Mas esse foi um experimento que foi super divertido de ter aplicado, e eu nunca tinha feito isso numa equipe tão grande. Então, foi uma experiência absurda, absurda, absurda. Assim, como líder de projeto, estar ali presente e ver tudo aquilo funcionando, foi incrível. Mas, infelizmente, teve seus erros. Além disso, tivemos a valorização da interdisciplinaridade na composição das equipes. Todas aquelas pessoas que eu falei lá em cima, que estavam participando, elas são de diferentes áreas da engenharia civil e da arquitetura. Cada uma delas foi alocada de uma forma específica para as frentes de trabalho, de pia, de edificação e de parque. Por quê? A gente queria essa conversa. Isso é outra coisa que a gente está esperando com a inovação. Se você separa o pessoal de estruturas de um canto, o pessoal de arquitetura em outro canto, o pessoal de obras em outro canto, o projeto não sai. Esse é um método muito arcaico para a gente trabalhar, e a gente está aqui para experimentar e criar coisas novas. Então, por isso a gente buscou botar todo mundo junto. E, cara, o resultado ficou incrível. Tipo, eu não estou podendo mostrar para vocês, infelizmente, mas a gente viu a necessidade de fazer essa interdisciplinaridade e a gente ganhou demais com isso. Isso foi uma experiência sensacional para a equipe como um todo, eu acho. Depois a gente usou isso em outra competição, que a Poli vai explicar melhor também. E a gente viu como é que os resultados podem melhorar quando tem menos barreiras de comunicação. E o último ponto é a aproximação com professores e orientadores de diferentes cursos. Eu acho que numa competição, desde que eu entrei na Minerva, que eu acho que eu já estou aqui há 2 anos, eu nunca conversei com todos os professores na minha vida. Tipo, realmente um projeto desse tamanho, desse escopo, ele exige que você entre em contato com diversos professores de diversas áreas. Arquitetura, geotecnia, recursos hídricos, naval, portos, tudo que você imaginar para um projeto desse escopo, a gente precisou tentar entrar em contato com alguém para pelo menos dar uma luz. E, cara, isso faz muita diferença. Perder o medo de poder falar com algum orientador, com um professor, isso faz muita diferença. Eles estão lá para ajudar a gente, eles estão lá para ver o projeto crescer, para ver o projeto ficar melhor, e eles adoram quando isso acontece. Bom, dificuldades inerentes de um projeto à distância. Cara, principalmente comunicação. Muita dificuldade em achar um meio para a gente estabelecer essa comunicação sem nenhum tipo de engasgo. Principalmente na questão de internet, na questão de produção de modelos em 3D, na produção de prancha, na produção de desenhos no AutoCAD. Isso tudo é uma barreira quando a gente está distante. A gente não consegue fazer essa execução tão alinhada quando a gente fazia no antigo normal. Só que, com o tempo, a gente foi melhorando essas situações e isso acabou se tornando um aprendizado. E, cara, a gente viu aprendizados que essa situação que tirou a gente da zona de conforto foi essencial, assim. Tipo, realmente, a gente viu que a gente precisava fazer um projeto mais rápido, a gente viu que a gente tinha que fazer um projeto com mais comunicação, a gente viu que a gente tinha que fazer um projeto mais integrado. Então, quando a gente foi empurrado para fora do nosso antigo normal, a gente, infelizmente, de uma forma completamente negativa, a gente conseguiu ver algumas coisas que a gente deveria aprender
para fazer um projeto como esse. Então, os aprendizados foram muito grandes, foram significativos. Claro que é um custo que não deveria existir, mas foi no final das contas, acabou sendo algo assim interessante para o desenvolvimento da própria equipe. E aqui é um resultado que eu falei ali anteriormente sobre o congresso virtual. Tivemos um congresso virtual, a galera do CBC viu que tinha que fazer alguma coisa para juntar todo mundo, então eles desenvolveram um congresso virtual, onde tiveram algumas competições e algumas avaliações de competições. E uma dessas avaliações foi a avaliação virtual do Ousadia, onde todas as pessoas que estavam participando do congresso fariam uma votação indicando qual era a equipe que eles acharam melhor. A equipe não, o projeto. Porque o projeto não tinha nem nome, não tinha endereço, não tinha nada que identificasse quem era aquela pessoa que estava fazendo aquilo. E o nosso projeto ficou em segundo lugar. Era um concurso basicamente de beleza, assim a gente pode dizer. E, pelo visto, entre 14 equipes, a gente ficou em segundo lugar e foi um salto enorme do que a gente tinha feito no ano passado, porque a gente ainda não tinha nem conseguido chegar no pódio, a gente ainda não sabia muito bem como caminhar, e a gente já conseguiu um segundo lugar assim do nada, pela beleza, pela execução que a gente colocou ali na apresentação das pranchas. Então foi um motivo de orgulho muito grande pra gente, foi muita comemoração, e a gente estava nessa expectativa, cara, pô, a gente podia ter feito melhor, né, não sei o que, poderia sair melhor esse projeto, e a gente sempre sai com essa expectativa, sempre. Mas ver que, tipo, a gente ficou em segundo, pelo que o pessoal falou, foi um motivo de muito orgulho para toda a equipe. E, cara, eu tenho que falar antes de encerrar do nosso ClickUp. Lembra que eu fiz aquela parte de organização aqui? Cadê? Dificuldades da organização? Então, um dos aprendizados foi o ClickUp. Cara, você conseguir trazer todas as informações para um hub, que é um local único para você fazer discussão de projetos, armazenamento de informações, delegar tarefas, encontrar pessoas. Cara, a gente conseguiu tudo por conta desse aplicativo, que a gente conseguiu uma parceria lá fora, a gente conversou com o pessoal lá nos Estados Unidos, eles ajudaram a gente, falaram, tá liberado aqui para vocês, aproveitem e usem, e, tipo, foi sensacional. Sem eles, a gente não conseguiria, principalmente, desenvolver a parte final, que foi a de memorial, que foi uma correria insana. A gente, faltando, sabe, 2 semanas, isso tudo por conta de erro de planejamento, erro do Scrum, tudo foi criando atrasos na gente, que no final o ClickUp conseguiu ajudar para otimizar alguns processos e a gente conseguiu fazer uma entrega dentro do prazo. E foi essa experiência, foi de muita correria, mas foi uma experiência, assim, muito, muito, muito engrandecedora. Aí, agora eu vou passar a palavra para a Polly, e a Polly vai falar um pouquinho sobre o CBCA para estudantes de engenharia. Polly. Oi, gente. Bom dia. É um prazer estar aqui para falar para vocês como foi a nossa experiência. O meu nome é Poliana, eu faço parte da equipe técnica de estruturas e vou contar para vocês um pouquinho de como foi fazer o CBCA nessa confusão toda que foi a pandemia. Mas acho que antes de tocar sobre isso, eu vou explicar para vocês o que é o CBCA, né? Então, pode passar, por favor, Alberto. Primeiro, a gente chama a nossa competição de CBCA, sendo que, na verdade, o CBCA é a sigla que chama o Centro Brasileiro de Construção em Aço, que é quem propõe esse concurso para a gente. Eles têm já uma característica de fazer há muito tempo o concurso de arquitetura deles, e são competições bem bacanas, mas eles não tinham começado aí nessa parte de engenharia, era uma coisa mais voltada só para arquitetura. É a segunda vez que eles lançam esse edital e a Minerva teve a possibilidade de participar das 2 vezes. A nossa primeira vez foi em 2018, que não estava nesse contexto de pandemia. Foi a primeira vez que a gente estava participando de uma competição tão grande. A gente não tinha ainda essa noção que o Alberto pontuou muito bem da necessidade da interdisciplinaridade entre as equipes, entre as nossas equipes. Então, assim, foi um projeto que a gente teve a gente aprendeu muita coisa. Então, esse segundo concurso, quando chegou, a gente
e o que a gente podia começar a crescer. Então, a proposta desse concurso agora era fazer uma ponte em aço ou mista de aço e concreto. Ela era sobre o Rio Paraná e ela ia estar ligando o Brasil ao Paraguai. Passa, Alberto, por favor. Como o Alberto também falou, eu não tenho como falar dessa competição sem falar da galera que colocou a mão na massa, assim, muito para ela conseguir sair. Foi uma adaptação um pouco complicada, porque quando o edital lançou, a gente estava nesse caos da pandemia, estava todo mundo meio perdido de, meu Deus, como é que vai ser isso? Porque na última competição que a gente participou do CBCA, eu lembro que a gente fazia as coisas todo mundo junto na faculdade, na véspera da entrega a gente estava todo mundo juntos, passando a semana inteira juntos, porque quando você está todo mundo numa sala, cada um está vendo um erro no computador do outro, a gente consegue se comunicar, é muito mais fácil. Então, primeiro a gente ficou com aquele susto absurdo, falei, cara, e agora? Vamos topar isso nesse caos? Não vamos? Como vai ser? E desde o momento que a gente decidiu topar, essa galera abraçou todo o projeto, todo mundo se entregou assim de corpo e alma. E o projeto só saiu do jeito que saiu, incrível, porque cada uma dessas pessoas que estão aqui, elas se dedicaram demais para ele sair. Então eu sou grata demais a todo mundo que participou com a gente, que fez esse projeto ficar lindíssimo. Aqui eu posso falar também do pessoal de estruturas, que era a equipe que eu faço parte, né? Pode voltar, isso. Que é a galera da minha equipe técnica, mas também temos o pessoal de projetos, que entrou e ajudou bastante, principalmente lá no início, as meninas da arquitetura, porque quando a gente tem uma visão olhando só pela engenharia civil, a gente tem um protótipo meio quadrado na nossa cabeça, que a gente quer que aquela ponte fique em pé. A gente não tem um negócio mais visual, mais bonito, de conversar com o ambiente, uma noção que é a arquitetura que traz pra gente. Então, assim, engrandeceu demais o nosso projeto, as meninas da arquitetura terem vindo, e mais o outro pessoal que veio de projetos. O pessoal da equipe técnica de geotecnia e recursos hídricos, que foram os que mais foram prejudicados com essa mudança por conta da pandemia. As competições deles eram extremamente práticas e acabaram não conseguindo se adaptar. Então, a gente conseguiu trazer esse pessoal para ajudar a gente, fazer as verificações de fundações, entrar em contato com os professores. Então, esse pessoal ajudou demais, assim. A gente só não teve ninguém de concreto trabalhando com a gente, porque o nosso edital ele era realmente todo baseado em aço. Mas, fora isso, foi toda uma miscigenação que fez a gente crescer demais. Foi incrível. Pode passar, por favor, Alberto. Agora, falando em si do nosso projeto, é a segunda ponte sobre o Brasil-Paraguai, que é para suprir um pouco da necessidade que a ponte da amizade ela não está mais conseguindo aguentar o fluxo de carros. A proposta dessa ponte ela é melhorar essa transição entre os países. Na realidade, essa ponte ela já está em construção, então o nosso projeto é em cima de uma coisa que já está sendo feita, mas essa é a foto-inserção do nosso projeto final, que foi incrível de fazer. Então, pode passar, por favor, Alberto. Eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi esse projeto, como se a gente se organizou para que ele saísse. Então, a nossa organização do projeto foi um pouco similar com o Ousadia. A gente começou com esses sprints semanais. Então, a gente tinha 3 encontros durante a semana. O primeiro encontro era para falar o que a gente tinha que fazer. No segundo encontro, a gente tinha que falar quais atividades que a gente não tinha conseguido, o que a gente estava com dificuldade, como que a gente conseguiria se ajudar. E no último dia do sprint era upar o arquivo que a gente tivesse feito concluído. Porque a proposta do sprint inicial era que a gente sempre tivesse um projeto pronto para ser entregue. Porque a gente estava nesse problema de instabilidade da vida, assim. Então a gente não sabia direito como ia conseguir levar esse projeto, estava com um pouco de medo de se alguém tivesse algum problema em casa, essas coisas que aconteceram. Então a nossa proposta era sempre ter alguma coisa próxima de ser concluída. A gente teve um pouco de dificuldade com isso, mas porque acabou que a gente não soube aproveitar o sprint da maneira total que deveria. Então a gente meio que teve um pouco de retrabalho além do necessário, mas foi um aprendizado. Eu acredito
que o próximo CBCA ele vai vir com uma organização ainda melhor por conta do que a gente teve que passar com esse, mas foi, ainda assim, a gente aprendeu muito, foi bem bacana. Para se organizar, a gente acabou dividindo a equipe em subgrupos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, cada um desses subgrupos, cada uma das atividades que cada um deles faz. E a gente teve uma orientadora, que foi a professora Michelle Pifaio. Ela é especialista nessa parte de estruturas e invento. E conversar com a professora Michelle é uma coisa que abria os nossos horizontes, assim. Como o nosso projeto ele era uma coisa um pouco mais... Não era mais simples, mas ele era um assunto um pouco mais centrado, ele era mais voltado para essa parte estrutural. A gente acabou tendo um contato mais direto com a professora Michelle, apesar da gente ter procurado vários outros professores que também orientaram a gente. Mas cada conversa com a professora Michelle era incrível. A gente chegava perdido, a gente não sabia como começar a fazer, e ela dava os caminhos das pedras, e a gente foi aprendendo coisas que eu tenho certeza que na graduação comum a gente não teria aprendido se não tivesse esse projeto, né? A gente teve 12 semanas para fazer essa conclusão desse projeto, que é um tamanho muito reduzido até para um engenheiro já formado. Pode passar, por favor, Roberto. Uma das subgrupos, como eu havia falado antes, foi o grupo da concepção. A gente fazia primeiro o estudo da região, porque quando a gente tem a proposta de fazer uma obra em um lugar, ainda mais uma ponte, a gente tem que pensar no que a gente tem que manter daquele local. Porque para as pessoas que estão ali não perderem o senso daquele lugar que já era delas, ainda mais ali que já é um ambiente um pouco turístico, o que a gente podia abordar ali, como que a nossa ponte podia colaborar para ir. A análise da arquitetura, que como eu disse para vocês, a gente tem um pouco a tendência de não olhar essa parte tão estética, se fosse, a gente vê um pouco o que é mais simples da gente fazer, o que a gente acha mais interessante, e na realidade não é sempre o mais bonito. Então, a gente teve... A galera da concepção foi quem deu uma ajuda maior nisso. O tipo de material que a gente ia usar, desde o tipo de aço, que era mais fácil ou melhor, ou que daria para a gente fazer uma empregabilidade melhor, até o material que a gente estava usando para fazer os bancos, o que a gente estava usando para fazer as rampas, todo esse material. A inovação, que é uma coisa que, assim, ajudou bastante a gente até a ir bem no concurso, porque uma das propostas que a gente fez foi de fazer uma passarela por baixo da ponte, que não é uma coisa muito usual. E o júri gostou muito disso, e como é um concurso, a gente precisava expor para eles alguma coisa que saltasse os olhos, né, e fosse diferente, que foi a nossa proposta. E também a pegada da sustentabilidade, que é uma coisa que é muito forte na atualidade, a gente tem que investir cada vez mais nisso. Pode passar, por favor, Alberto. Aí, como eu disse, falando antes ali da concepção, que a gente teve um estudo da região, aquela região, ela antes era habitada pelos povos indígenas guaranis. Então, a nossa proposta, quando foi fazer essa pegada da concepção da ponte, era preservar um pouco essa parte cultural. Então, essas telas que vocês estão vendo ao lado, ela foi toda pensada baseado nos grafites, oferecer essa cultura da região. Pode passar, por favor, Alberto. E em relação à inovação e sustentabilidade, a gente teve essa proposta de colocar um pavimento cinético, que era com um fluxo de pessoas, e a gente ajudava a gerar energia para abastecer parte das lâmpadas que estariam também nas nossas passarelas. Pode passar, por favor. Outro grupo, que também foi fundamental para a nossa ponte crescer, nascer, né, foi o dimensionamento, que a gente fez a escolha do sistema estrutural de que tipo de ponte que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma ponte em viga? A gente vai fazer uma ponte toda treliçada? A gente vai fazer uma ponte style? Qual o melhor sistema que a gente vai adotar? A gente acabou adotando o sistema híbrido arco cantilever, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês lá para frente como ficou, que a gente achou que foi o mais legal, também fazendo essa vinculação. No dimensionamento, a gente também fazia as ações e combinações, que consistem em a gente analisar o quanto o peso próprio da estrutura
estrutura, o vai estar trabalhando com isso, o empuxo. A gente teve que fazer todas essas análises de cargas que estariam trabalhando ali na ponte, o fluxo de o peso das coisas que a gente teria que colocar embaixo na passarela. E com isso, a gente fazia o dimensionamento, que é fazer a verificação das peças que iriam suportar essas cargas que seriam colocadas sobre a nossa ponte. Então, com isso, a gente colocou em um programa computacional que dava para a gente o esforço de cada uma dessas peças e a gente dimensionava. A gente precisa de um tubo que seja muito largo ou um tubo com uma parede um pouquinho mais fina. E a gente ia fazendo esse controle porque a gente precisava de uma estrutura e perfis ótimos. O que eu quero dizer com isso? Não adiantava a gente fazer um perfil muito robusto, que fosse dar uma grande segurança, mas que fosse aumentar muito o peso da ponte e, por consequência, aumentar muito o valor da ponte, porque a aço é um material muito caro. Então, a gente precisava sempre ficar ali fazendo essa análise. Quanto que eu posso ir de perfil? Quanto que eu não posso? Então, a gente teve que ir fazendo essa combinação até achar um perfil que fosse ótimo para aquela situação. E a gente também teve que fazer o estudo de estabilidade, porque a ponte precisava ficar de pé, né? Então, a gente tinha que ver com todas essas combinações o que a gente precisava para ela ficar ali, estável. Pode passar, por favor, Roberto. Aí aqui, a nossa construção estrutural, como eu disse, ele é um sistema híbrido de arco cantilever treliçado. O arco são essas partes que são arqueadas, mesmo normal. O cantilever são essas partezinhas que estão perto do pilar, que ela é meio triangularzinha. E a parte do treliçado a gente diz porque eles fazem várias trelicinhas entre o cantilever e essa parte dos arcos também. Pode passar, por favor, Alberto. Aqui é o modelo da nossa ponte. No programa computacional, a gente fez as nossas análises todas feitas pelo robô, que é um programa da Autodesk. E foi muito bacana isso também, porque a gente nunca tinha feito um projeto tão grande e a gente mal tinha usado o robô. Então, foi uma aventura conseguir entender como que esse programa funcionava, como que a gente ia fazendo, como que olhava as análises, como que essa ponte iria suportar, porque é um vão muito grande. Esse vão central, ele é de 342 metros. Então, a gente precisava que essa ponte suportasse esse vão inteiro. E esse vão ele só precisava também ser tão grande porque é um vão navegável. A gente teve que fazer um estudo da região também, vendo o tipo de carga que passava ali, como que passava, o que dava para a gente fazer. Então foi um desafio estrutural fazer esse vão desse tamanho. Pode passar, por favor, Roberto. Outro grupo importante foi a logística, que tratava do sistema de fabricação e montagem e o esquema de montagem em canteiro de obra. Falando desses dois juntos, a gente precisou primeiro definir o tipo de perfil lá que a gente ia estar escolhido. Depois de escolhido, a gente precisava que esses perfis fossem fabricados. Mas além de fabricados, eles precisavam chegar até a nossa ponte. Então teve que ter feito todo um estudo da região de como que esses perfis vão chegar, de onde que eles vão vir, que caminhão vai estar, ele consegue carregar esse peso e que eixo ele precisa para conseguir. Ele vai fazer curva com isso? Ele vai conseguir fazer essa curva? Qual vai ser o melhor método da gente levar esse material até lá? Então a gente teve que fazer um estudo de vale a pena levar de caminhão, vale a pena levar de balsa. Como que vai ser a nossa organização no canteiro? Porque imagina, é uma obra gigantesca. Então, um canteiro só, você não pode colocar todo o material que você vai utilizar em todo o processo decorrer da obra, colocar ele armazenado ali e deixar o canteiro lotado à toa. Você tem que fazer todo um cronograma, toda uma organização de tal peça tem que chegar o dia certo, porque ela vai ser colocada no dia certo. E no dia seguinte vai chegar uma outra peça que vai ser organizada para entrar logo em seguida. Então, tudo tem que ser muito organizado do fluxo que isso vai estar acontecendo, o fluxo de entrada e o fluxo de aplicação na obra, ele tem que ser muito ligado. A gente também teve que fazer pesquisas em relação à proteção contra incêndio, proteção contra corrosão. A gente primeiro achou que o incêndio era uma coisa um pouco preocupável, né, pra gente, por ser uma ponte em aço,
Mas a gente começou a pesquisar de até acidentes que podem acontecer, e se um navio passasse embaixo com uma carga de soja, que lá tem muitas cargas de grão passando, e se ele pegasse fogo, o que a ponte teria que suportar isso? Como a gente vai fazer para suportar? Então, a gente teve que fazer todo esse estudo e como que a gente poderia evitar caso essas coisas acontecessem. A gente precisou também fazer o programa de manutenção, que consiste em entregar para o nosso usuário, para o nosso cliente, no caso, a CBCA, como que ele deveria cuidar da ponte depois de entregue. Então, de 5 em 5 anos, você precisa fazer uma verificação se está tendo algum tipo de fissura nos pilares, ou você vai precisar fazer a verificação de como está a proteção de corrosão das ligações. Então, a gente também teve que fazer esse estudo para ver como que essa ponte ela tem que ser cuidada para ela permanecer funcionando a pleno vapor, assim, 100% segura. E o orçamento e o cronograma, porque a gente precisava saber o quanto tempo que a gente levaria para fazer isso. Na verdade, isso aqui foi um plus do edital. E o quanto que a gente iria gastar. A gente conseguiu fazer isso tudo por estimativas, porque a gente teve que entrar em contato com as indústrias, não foi uma coisa assim tão simples, mas a gente conseguiu fazer um orçamento e um cronograma bem legal. Pode passar, por favor, Alberto. Aqui eu coloquei um pouco fraccionado o esquema de montagem, não dava para colocar tudo aqui para vocês, mas para verem a nossa proposta de como era a construção, que era primeiro fazer os cantilevers, depois dos cantilevers pronto, a gente começaria a partir de cada um deles, fazendo essa junção dos arcos, um encontrasse com outro, e a ponte já estaria em conclusão. Pode passar, Alberto, por favor. Alberto? Aqui é parte do nosso diagrama de Gantt, que foi o que eu falei para vocês, para a nossa organização de tempo. Assim, a gente pegava cada uma das atividades que precisavam ser feitas, a gente via quanto tempo cada uma dessas atividades iria gastar, e assim a gente também conseguia mensurar a mão de obra necessária para cada uma dessas atividades. Porque quando a gente olha para uma obra de construção civil, a gente tem que pensar também que a mão de obra é um custo alto, que a gente não pode estar contratando uma pessoa que vai ficar lá ociosa no canteiro. Então, a gente precisa ter noção certinha do tempo que a gente vai estar precisando dessas pessoas e quando que elas precisam chegar e quando que elas podem ser dispensadas. Então, o diagrama de Gantt, ele funciona exatamente para isso, para a gente ter uma melhor organização do nosso cronograma e, consequentemente, financeira do nosso projeto. Pode passar, Alberto, por favor. Agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho das nossas pranchas, o que a gente conseguiu entregar lá. Essa é uma prancha que tem a nossa vista longitudinal completa, né, da ponte, a nossa vista superior. A gente tem também ali um cortezinho que a gente fez ali do nosso tabuleiro. Ali a gente consegue ver os perfis que a gente está usando também, que vai ser um pouquinho mais detalhado. E também a gente tem um corte para ver a parte superior ali. Pode passar, por favor, Roberto. Nessa prancha a gente deu um pouquinho mais de enfoque no nosso cantilever, que era uma das partes mais críticas em relação ao dimensionamento, porque eram os perfis mais solicitados, então eles eram os que tinham as cargas mais altas, então a gente teve que usar os perfis mais robustos e maiores ali, né? Então dá para ver aqui que a gente tem esses 3 tipos de perfilzinhos aqui embaixo, que são todos tubulares, esses 2 quadrados e esse que foi o que a gente foi usando para montar o nosso cantilever. Pode passar, por favor, Alberto. E aqui é o nosso corte da seção transversal, dando foco para os perfis que a gente teve que usar. Essa parte, apesar de ser também bem solicitada, a gente conseguiu utilizar perfis, que são perfis muito bons, porque eles trabalham de uma forma muito boa e eles são econômicos, porque eles têm esse aspecto de I mesmo. Então, tem muito material que não precisa ser utilizado no meio, a gente consegue economizar bastante adotando esse tipo de perfil.
Então aqui é cada um dos perfis que a gente adotou, as suas dimensões, onde que eles foram colocados. Pode passar, por favor, Alberto. E aqui é a nossa prancha de arquitetura, que o pessoal de projetos mandou muito bem. Eu acredito que tem que ter uma apresentação muito boa. E eu acho que essa prancha ela ficou incrível, que ela mostra exatamente como vai ser a nossa ponte se ela fosse construída. O nosso de ser uma ponte que é uma ponte que vincula os povos. Então ela é a ponte Moiru, a ponte que ela relaciona a amizade. Então acho que foi uma pegada bem bacana, assim. E é isso. Eu acabei não falando da nossa colocação, mas a gente conseguiu alcançar o 2º lugar nesse projeto. E para a gente foi uma conquista incrível, dado que no outro projeto a gente nem tinha um projeto em 3D para apresentar. Foi um crescimento absurdo e a nossa equipe nos proporciona coisas incríveis, a gente aprende cada vez mais. E eu acredito que os próximos projetos CBCAs vão ser ainda mais incríveis. E é isso, agora eu vou passar aqui para o nosso amigo Nicolas. Obrigada, pessoal. Oi, gente, bom dia para todo mundo. Meu nome é Nicolas, tenho 22 anos, sou líder da equipe técnica Concreto. Eu vou contar um pouquinho para vocês da competição que a gente teve esse ano, que foi o Concre Game. Mas para isso, pode passar aí. Ian não, Alberto, passa aí, por favor. Antes disso, eu queria contextualizar vocês e dizer algumas coisas. A gente tem o concreto, que é o material mais utilizado no mundo. Muitas das vezes, quando a gente tem um contato assim de dia a dia, vê alguma obra acontecendo, é muito fácil, até intuitivo, a gente ter uma visão simplista ali do que é o concreto, aquela mistura de água, cimento e agregados. E a gente não para prestar atenção em outros aspectos que precisam ser analisados. E devido a essa importância, o constante aumento do consumo desse material no mundo inteiro, novas tecnologias vão surgindo e caminhando junto a isso tem a questão da sustentabilidade, porque o concreto é um dos materiais que causa um dos maiores impactos ambientais. Então, a gente trabalhar essas questões é extremamente importante. Então, aqui no Brasil, a gente tem o IBRACON. O IBRACON é o Instituto Brasileiro de Concreto. Ele, dentre as suas atividades, tem como objetivo fomentar essas pesquisas. Ele realiza diversas ações para que a gente consiga produzir conteúdo, produzir conhecimento, que trabalham as propriedades do concreto e que a gente consiga disseminar esse conteúdo também para a nossa comunidade, porque o conhecimento que ele é restrito a uma pessoa só acaba não sendo tão válido para todo mundo. Então, é importante que a gente consiga se desenvolver cada vez mais e, ao mesmo tempo, que a gente consiga compartilhar esse conhecimento. Então, como que eles conseguem promover esse tipo de coisa? Eles realizam o Congresso Brasileiro do Concreto. Nele, são realizadas diversas atividades, seminários, palestras, tem os estandes das próprias empresas, então causa toda uma integração ali nesse contexto de concreto, todas as empresas relacionadas a essa indústria estão lá, então tem uma integração bem interessante. Eles promovem, além disso, o desenvolvimento de artigos, então a galera realiza todo um trabalho científico, com uma metodologia bem definida, que vão trabalhando algumas propriedades do concreto, e entre outras temáticas. E além disso também tem as competições, o Ousadia, que o Alberto explicou para vocês anteriormente, ele é promovido pelo IBRACON, que é essa competição é mais uma competição interdisciplinar, como ele citou para vocês, envolve toda essa parte de projeto. E além dessa, tem as competições mais práticas ali, mais específicas, que trabalham de fato propriedades do concreto, como trabalhabilidade, tem a competição do concreto colorido, a resistência, a competição que trabalha também com concreto leve, enfim, concreto armado. Então, cada competição que eles promovem tem um desafio bem específico e bem direcionado que vai fomentar essa pesquisa, esse desenvolvimento. Então, como isso é em escala nacional, diversas equipes de todo o Brasil trazem sugestões e metodologias diferentes para resolver o mesmo problema. E assim a gente consegue caminhar e desenvolver as tecnologias. E por que isso é importante? Por exemplo, para ilustrar para vocês, quando a gente consegue uma maior resistência
no nosso concreto, aliado com o custo, não sendo muito discrepante, a gente consegue reduzir as seções de algumas peças que a gente precisa. E reduzindo essas seções, a gente diminui a quantidade de consumo desse material. Logo, a gente vai estar impactando diretamente na questão da sustentabilidade. Porque se a gente consome menos, a gente polui menos. Entendeu? Então, as coisas vão caminhando. Então, eles trabalham em diversas partes nesse aspecto. E ao longo desse ano, o congresso seria presencial. Nós inicialmente estávamos nos preparando para o congresso presencial. Logo em sequência, a gente foi submetido a esse contexto de pandemia, cenário de incerteza que assustou todo mundo, impactou na vida de todos nós. E diante desse contexto, eles criaram o congresso virtual, que foi onde o próprio Alberto citou para vocês que eles apresentaram a parte da ousadia, a questão mais estética ali da coisa, como é que foi o projeto. E também eles criaram uma nova competição para poder manter a integração das equipes, manter as equipes motivadas e com o trabalho para fazer, sabe? Porque é extremamente importante. Nesse cenário, muitas das vezes a gente fica sem o norte, sabe? Sem saber para onde caminhar. Então, eles promoverem esse tipo de competição foi extremamente importante nesse aspecto. Com isso, a gente tinha um material ali palpável, uma coisa realmente para fazer, na qual a gente conseguiria se desenvolver tecnicamente, interpessoalmente. Então, isso foi extremamente importante. Pode passar, Alberto, por favor. Agora, falando mais especificamente do Concregame, eles, diante desse contexto que eu ilustrei para vocês, eles criaram essa competição e foi um quiz online. A gente entrava nas salas junto com os moderadores do Ibracon e eles liberaram para a gente uma lista de perguntas baseado nessas temáticas que envolvem o concreto. Para vocês terem uma noção, tem a questão da sustentabilidade, que eu já tinha citado para vocês, que é extremamente importante. Então, para vocês verem, dentro de concreto, tem literalmente um mundo de conhecimento, um mundo de temas que a gente consegue trabalhar, e cada um daqueles macro temas ali foi abordado nesta competição. Então, como eu tinha citado para vocês, diante desse cenário de incerteza, eles lançaram essa competição, a gente tinha relativamente um tempo muito curto para estudar todo esse conteúdo, toda a ementa que eles propuseram, e infelizmente o que a gente aprende na faculdade não é tão específico a ponto de só esse conhecimento ser suficiente para participar dos concursos, então a gente tem que estudar muita coisa por fora, correr atrás de teses, de artigos, se aprofundar mesmo, cair de cara nisso. Então, a melhor maneira que a gente encontrou para poder abranger todos esses macro temas foi dividir em duplas, procurar dividir em duplas, né, sempre quando desce, e cada dupla focar em um macro tema. E assim a gente conseguiria abranger tudo da melhor maneira possível para conseguir o melhor desempenho na nossa competição. E aqui está uma foto nossa, na nossa cal, depois da nossa última participação na última rodada, e a gente ficou bem feliz com o nosso desempenho. Agora eu vou contar para vocês os principais pontos assim da questão de organização, como é que a gente fez para poder desempenhar bem diante desse cenário que não era tão favorável. Pode passar. Então, o principal ponto foi a questão da organização. Devido ao pouco espaço-tempo que a gente tinha para estudar tudo isso, a gente tinha que se organizar, definir bem onde cada um iria se aprofundar. Todo mundo era interessante que todo mundo soubesse de tudo, mas a gente sabe, quando a gente foca em muitas coisas ao mesmo tempo, é difícil a gente ser especialista em tudo. Então, para que a gente consiga alcançar todos os macrotemas, a gente se organizou muito bem, fizemos sprints semanais, como eles disseram, também nas outras competições. Então, a cada semana a gente tinha um desenvolvimento, um acompanhamento e toda uma logística envolvida para que a gente conseguisse a viabilidade de estudar tudo. Alberto, ele caiu? Porque o slide saiu aqui para mim. Caiu aqui, eu tô voltando, peraí. Mas então, outra coisa que foi muito importante na nossa preparação foi a questão da motivação. Então, manter a galera motivada para poder fazer com que eles comprassem a ideia
era muito importante. Então, sempre que a gente podia, a gente se reunia, conversava, para entender como é que está o contexto do outro e explicar como funciona, tipo, porque na minha equipe muitas pessoas eram novas ali, então não tinham tido esse contato de congresso e esse tipo de coisa. Então, apresentar isso para elas, mostrar como é que funciona o congresso e os resultados e os benefícios que participar de competições como essas pode trazer para a gente, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, deixa a galera motivada. Então, a partir do momento que a galera está motivada, tudo flui muito naturalmente, as coisas acontecem e o resultado vem de maneira bem natural. E outro ponto extremamente importante é a confiança. Então, quando a gente confia na nossa equipe, quando a gente confia muito no nosso companheiro ali, tudo fica mais fácil, porque a gente conseguiu, de fato, fazer essas divisões e a gente sabia que o trabalho ia ser bem feito sempre, independente de quem estivesse realizando ou do tema que a pessoa estivesse trabalhando. Então, isso facilitou bastante. E já puxa o próprio ponto da união. Então, quando a gente está unido, trabalhando da melhor maneira, tudo isso contribui para o produto final. Como é que a gente fez isso também? Dado essa ementa gigantesca que a gente tinha que estudar, o espaço curto de tempo, a gente tentou compilar o conteúdo da maneira mais didática e acessível, para que a gente conseguisse acessar sempre que possível e entender prontamente, assim que a gente olhasse. Então, a gente realizou mapa mental, é muito, muito legal, muito interessante. Quando a gente pensa, compilar conteúdo, produzir conteúdo, a gente, às vezes, se prende a uma folha de ofício, um documento que a gente cria ali com as informações, e nem sempre isso é a melhor opção. Então, independentemente da maneira que fosse produzido o conteúdo, o objetivo é sempre acessibilidade e didática. Então, a gente trouxe soluções como planilhas, mapas mentais, como eu citei para vocês, alguns artigos com bastante foto, figura, porque quando a gente associa o conteúdo a uma imagem, é mais fácil a gente ter essa memória fotográfica. E como é um quiz, a partir do momento que você vê uma pergunta, se você tem uma imagem associada àquela temática, o conteúdo vem na sua cabeça de uma maneira mais natural. Isso facilita para que você consiga responder as perguntas de maneira mais rápida, porque eu vou explicar para vocês depois a importância da rapidez também, porque além de acertar, tem esse objetivo de acertar com a maior velocidade possível. E outra coisa que foi um dos principais pontos foi a orientação do professor. Então, quando a gente consegue estabelecer relações boas com os nossos professores e orientadores, tudo isso contribui para desempenhar bem. Então, a gente dá sorte de ter professores e orientadores que estão ali lado a lado com a gente, como vocês puderam ver, tanto no Ousadia quanto no CBCA. Todos os professores sempre compram a nossa ideia, sempre estão ali nos ajudando. Então, esse contato foi extremamente importante. Pode passar. Então, nosso resultado final, a gente acertou 50 questões de 50, então a gente gabaritou. Aí, por alguns segundos a gente não alcançou o pódio, infelizmente, mas aí ilustra bem para vocês o que é o concurso e a integração que ele promove, porque ali são equipes de todos os lugares do Brasil, e essa iniciativa é muito legal porque fomenta a produção de conhecimento, como eu disse para vocês, e isso é extremamente importante. E baseado todo esse trabalho que a gente teve, todo esse cenário de incertezas, membros que podem ter problemas pessoais, acaba acarretando nessa preparação. E a partir do momento que a gente consegue superar todas essas adversidades e chega num resultado bom, tudo isso se paga. A gente tem uma sensação de satisfação enorme e eu acho que vocês devem ter conseguido pescar isso em todas as nossas apresentações, com os resultados finais sempre deixando a gente com uma satisfação muito grande. E no final, isso que é o mais importante, a gente está satisfeito com o trabalho desempenhado, está satisfeito com tudo aquilo que a gente conseguiu entregar e saber que a gente conseguiu dar o nosso melhor. Agora a gente vai falar um pouquinho para vocês dos principais pontos, né, nessa questão de mudança de cenário, do que isso impacta de fato nas nossas equipes.
e tentar conversar um pouquinho aqui para mostrar na visão de cada equipe técnica como que isso impactou diretamente, o que a gente fez para poder solucionar esses problemas e esse tipo de coisa. Eu posso começar contando da equipe de concreto e depois passo a palavra para o Alberto e para a Poli contar como foi na equipe deles, essa mudança de rotina, por exemplo. Quando a gente se submete a um novo contexto de pandemia, na equipe de concreto, a mudança foi muito gritante. Por quê? A gente precisa aplicar muito no laboratório o que a gente desenvolve, o que a gente aprende de maneira teórica. Porque muitas das vezes o que a gente estuda, quando a gente leva para o laboratório, pode se mostrar de uma maneira diferente. Então a gente precisa alterar algum material ou mudar alguma coisa no traço do nosso concreto baseado no resultado de laboratório. E quando a gente perde essa possibilidade de ter essa vivência de laboratório, prejudica demais a nossa equipe, mudou totalmente a rotina. Então a gente teve que fazer toda uma adaptação para que a gente conseguisse trabalhar à distância, fazer o trabalho remoto. Então, infelizmente, muitos membros novos não tiveram essa oportunidade de estar ali vivenciando uma rotina de laboratório que é bastante agregadora na parte técnica. Então, mas o que a gente fez? A gente tentou trabalhar na parte da motivação e conversar e apresentar resultados de outros anos que a equipe teve nas competições para que a galera conseguisse se manter motivada, e fomos fazendo reuniões com os professores e orientadores para tentar desenvolver a parte teórica ao máximo. E agora, no final do ano, a partir do mês que vem, a gente deve voltar aos poucos ao laboratório, seguindo os novos protocolos de saúde e tudo mais. Então, durante todo esse período, a gente focou na parte teórica, que era o que dava para fazer. Tanto é que o Concrete Game veio para contextualizar isso muito bem. E agora a gente vai voltar para o laboratório aos poucos para aplicar todo esse tipo de conteúdo. Agora eu passo a palavra para o Alberto e para a Poli, para eles contarem um pouquinho também de como foi nas equipes deles. Poli, se você quiser ir primeiro, pode ir lá. Por mim, tanto faz. Você quer seguir aquela linha que a gente já estava antes? Que aí... Tá, pode ser. Bom, ao tratar da mudança de rotina durante a competição do Ousadia, eu acho que quem mais foi impactado foi o pessoal de arquitetura, sem dúvida. Porque o desenvolvimento de projeto deles é um desenvolvimento muito participativo. Você demanda muito a presença de uma pessoa do seu lado para vocês desenharem juntos. É um desenho, de fato. É uma apresentação de ideias instantânea, no momento, no ato. Quando a gente está à distância, a gente não tem essa capacidade de trabalhar tão instantaneamente, com tanta facilidade. Não é como se todo mundo em casa tivesse aquelas pranchas digitalizadoras que você desenha nela e aparece na tela do computador para todo mundo e todo mundo vai desenhando junto. Essa é uma realidade que a gente não tem, felizmente. Então, o nosso desenvolvimento de projetos e de ideias acabou ficando muito alterado por conta dessa distância provocada pela pandemia. As outras frentes, a gente ainda conseguia se adaptar de alguma forma. Porque as reuniões, a gente faz uma mudança rápida, né? Tipo, a reunião presencial de um pessoal que está desenvolvendo uma ideia em relação à logística de obras, isso pode ser feito tanto presencial quanto virtualmente, né? Porque é uma pesquisa em conjunto e vocês conseguem fazer essas projeções, essas apresentações dentro de tela, compartilhamento de links, mas desenho, apresentação de ideia, é uma coisa que, para o pessoal de arquitetura, foi muito complicado. A gente tentou surgir com algumas alternativas, tem o próprio Google tem um Jamboard, que é um programa bem legal para a gente trabalhar com desenho em conjunto, só que, novamente, ele não tem aquela facilidade de desenho com um mouse, se você for comparar com uma caneta e uma mão. A gente também tentou usar programas como o Format, que é um programa da Autodesk, que ele é como se fosse um SketchUp da Autodesk. Ele é interessante porque ele permite um trabalho colaborativo. Então, você pode ter mais de 5 pessoas numa sessão, aí os desenhos que vocês fazem durante a sessão aparecem para todo mundo. Então, você já faz produção de volumetria dentro do espaço,
localizado, com terreno. Então você consegue fazer esse desenvolvimento em conjunto. Só que, novamente, é aquilo que eu falei também. É um programa novo, é uma necessidade de aprender algo diferente. Ele está surgindo muito repentinamente para a gente tem que se adequar durante o processo, durante o projeto. Então, são mudanças que realmente afetaram o andamento. A gente teve um pouquinho de dificuldade nesse sentido e isso gerou alguns atrasos que repercutiram ao longo do projeto como um todo. Mas é isso. A palavra-chave aqui eu acho que foi adaptabilidade, né? Tanto do Nicolas, quanto da Poliana, quanto minha, quanto de todos nós dentro da equipe. A gente se adaptou e desenvolveu o projeto da melhor forma que a gente conseguiu. E acho que os resultados mostram isso. Olha. Falando um pouco da equipe de estruturas em si, foi um pouco primeiro chato, sim, porque uma das nossas competições mais características também era no meio desse caos, porque a princípio a gente não ia participar com medo de ficar a nossa equipe, né? Foi um oásis, mas foi um período difícil, porque, como o Alberto falou, a gente se adaptou. Claro, a gente se adaptou, mas a gente começou a lidar com problemas. Eu preciso conversar com tal pessoa sobre esse assunto. A net dele tá muito ruim, e se eu não conseguir fazer isso hoje, vai me atrapalhar. Então a gente teve que começar a aprender a lidar com problemas que não existem. Essa questão do desenho e da arquitetura foi difícil, as meninas sentiram muito também, mas como o nosso projeto ele era uma coisa um pouco mais um único foco, depois que a concepção foi definida, nosso projeto ele andou de uma forma mais fácil. Os nossos programas eram mais assim, temos um modelo estrutural que ele ficou em elementos finitos, só que são muitos elementos, então tem que ser um supercomputador para aguentar. Então, como é que a gente conseguia passar isso para outra pessoa? Por exemplo, o meu computador ele não suportava a nossa ponte inteira, por exemplo, ele dava pane quando eu tentava abrir. Então, a gente teve esses problemas de que na faculdade a gente não teria, porque um computador que abrisse aquele projeto, a gente conseguiria estar conversando, olhando para aquele projeto. Então, foram muitas reuniões no Meet, a gente teve que se adaptar de fazer os projetos com um olhando o outro, com tela travando, mas foi um período de aprendizado, assim, a gente aprendeu também como que funciona uma equipe. Eu digo para o pessoal que estruturas ficou uma equipe muito mais forte depois disso, porque, por exemplo, eu tive problemas pessoais de saúde na minha família e a equipe chegou toda junta para suprir quando faltou. Então, foi muito legal ver o quanto a nossa equipe estava pronta para suprir ali cada uma das pessoas e o quanto é importante a gente confiar nas pessoas que a gente trabalha, porque cada uma dessas frentes de trabalho que eu citei para vocês tinha uma pessoa que coordenava melhor e que eu falava particularmente com elas. E como essas pessoas desempenharam bem a função delas. Então, assim, acho que o principal ponto de mudança para mim foi que, na época ainda líder, o líder ele meio que mandava as coisas e ele fiscalizava um pouco bem tudo, porque ele estava ali presente em tudo. Então você começa a aprender a delegar funções e entender que as pessoas funcionam bem, assim, cada uma delas, e elas conseguem se coordenar de uma forma menor, reduzir um pouco esses grupos de pessoas, já que a gente não tinha tanto acesso um ao outro. Acho que essa foi uma principal mudança, assim, pra gente. Perfeito, gente. Bem, a gente ainda tem mais 15 minutinhos aqui do nosso tempo previsto, né? E eu queria fazer mais algumas perguntas, né? Queria perguntar quais foram as grandes oportunidades que vocês viram que esse novo cenário trouxe, né? Porque a gente tem uma realidade completamente diferente que se apresenta para a gente, e apesar de todas essas ameaças que a gente falou, nosso trabalho, né, de ser um ambiente que a gente não conhece, o cancelamento de diversos concursos, né, a gente pode tirar também algumas oportunidades que aparecem nesses momentos, né, e algumas forças desse aspecto, né?
Em contraponto a essas fraquezas de, por exemplo, como a Polly muito bem citou, essa questão de você depender muito de conexão de internet para conseguir se comunicar. E aí, se a pessoa está sem a conexão estável, né, ela não vai conseguir te responder com a quantidade, com a qualidade que deveria ser essa comunicação. E como o Alberto muito bem lembrou também, essa questão do desenho, né, na parte arquitetônica, de você não ter isso. São algumas fraquezas que vocês comentaram, né? O Nicolas também comentou alguns, mas eu queria que vocês comentassem também das oportunidades e dos pontos fortes desse novo método de organização que as equipes, né, tiveram que adotar. Por favor, e aí pode ser na ordem que vocês preferirem. Não, acho que eu posso dar só uma pincelada nisso. Eu acho que ao mesmo tempo que é uma oportunidade, esse ponto que eu vou falar, ele também pode ser um problema, ele pode ser uma ameaça, principalmente à saúde mental das pessoas, que isso foi um problema sério que surgiu durante a pandemia e durante a execução de projetos. O pessoal se sentiu muito sobrecarregado. Mas por que aconteceu essa sobrecarga? E está até aqui dentro do próprio slide. Tendência a se cobrar além da conta nesse contexto de trabalho remoto. Cara, quando a gente está num trabalho como esse, é muito fácil você chegar até outra pessoa, contanto que ela esteja com a internet boa. Então, a todo momento, 24 horas por dia, você está, em tese, disponível, né? Você põe muitas aspas nesse disponível aí. Então, a pessoa acaba... Essa é uma oportunidade que a gente não tem durante o período normal. Que é se dedicar mais ao trabalho, ter esse contato sempre, você conseguir falar com o professor a qualquer momento, que às vezes era um cara muito distante dentro da sua faculdade, você tinha que ir no escritório dele, ou no departamento, ele não estava lá, você não conseguia falar com ele. Agora não, agora com o contato com esse professor, mudou completamente, as oportunidades de conversa se expandiram. Porém, isso também traz esse problema, que aumenta muito o seu tempo de trabalho, né, um dia inteiro. Isso pode ser um complicador. Eu queria reforçar muito esse ponto da saúde mental. Tipo, isso é um problema muito sério. Tem que sempre se avaliar como você está, entender como é que está a outra pessoa, respeitar a outra pessoa, respeitar o tempo, se respeitar e respeitar o seu tempo. Então, é um trabalho de empatia muito grande que a gente... eu acho que, para mim, pelo menos, eu aprendi muito dentro desse período, que é entender como está o próximo, ter essa empatia. Então, eu acho que foram oportunidades tipo, de ter mais tempo de trabalho, ter mais conhecimento sobre as outras pessoas, mas que também são problemas ao mesmo tempo. Eu vejo dessa forma. Não, acho que o Alberto foi perfeito no que ele falou, essa questão da empatia, e como ele disse, a tendência de se cobrar além da conta é muito grande. Então, a gente como líder tem um papel de não deixar isso acontecer e tentar ser o mais sensível a isso possível. Saber quando isso está acontecendo. E eu acho que a chave para que isso aconteça é o diálogo. Então, ter esse diálogo próximo e de preferência individual com cada participante, eu acho que é primordial nesse sentido. E dosar as tarefas da melhor maneira possível junto com a pessoa que vai executar de fato essas tarefas. Como o Alberto disse, a gente meio que se coloca disponível o dia inteiro para fazer atividade por conta de estar nesse ambiente. E o que quando no cenário normal não é assim. A gente geralmente tem um horário para ir para a faculdade, um horário para executar seu estágio, um horário para executar sua iniciação científica. Quando a gente está no home office, digamos assim, tudo vira tudo e cabe a nós fazermos a dosagem de tarefas e organização do tempo. Eu acho que uma coisa legal que eu adoto pessoalmente é para a gente virar essa chavinha de, olha só, agora eu vou focar nisso. Talvez colocar uma roupa específica que você costuma usar quando for fazer alguma tarefa. Por exemplo, eu vou fazer as coisas relacionadas à Minerva. Sei lá, eu coloco uma camisa da Minerva, sento no meu espaço ali e desenvolvo aquilo dentro do limite de tempo. Eu acho que isso é extremamente importante para que a gente não caia nessa questão da cobrança e de acabar se prejudicando, né? Indo para o caminho contrário, que é o que a gente não quer. Eu acho que os meninos pontuaram realmente muito bem. Acho que tudo tem essa desvantagem e vantagem, né? No CBCA a gente sentiu muito isso,
No início a gente estava com um propósito que foi até a orientação da nossa liderança, da nossa capitania, de ter um horário final para falar disso, só que a gente acabou descumprindo isso lá para frente, né? Todo mundo um pouco desesperado, todo mundo fazendo muito. Então, o projeto ele saiu porque todo mundo estava ao 100% disponível. Eu podia estar fazendo qualquer coisa na cozinha, se eu visse uma mensagem ou alguém me ligando, eu subia e estava no meu... Então, isso realmente, a nível do projeto, isso foi bom, porque todo mundo trabalhava muito fácil o tempo inteiro, coisa que na faculdade a gente não teria. A gente não saberia nem onde a pessoa está, talvez não tivesse acesso ao celular. Só que, realmente, esse ponto da saúde mental, a gente precisa tomar mais cuidado com isso, né? Porque foi um período muito particular assim para todo mundo, cada um passou pelas suas dificuldades em casa também. E foi assim, foi bom também de aprender a ouvir melhor a pessoa. Porque quando a gente também está nesse contexto de que você liga para a pessoa e ela te atende e você fala, você também está meio que participando da casa dela, sabe? Então tinha às vezes que eu ligava para um dos nossos amigos que participava e eu ouvia o irmãozinho dele falando no fundo ali, sabendo que eles estavam juntos. Então você também consegue ter um ponto mais empático, porque a pessoa meio que está dando abertura para você estar no mesmo ambiente que ela. Então, apesar de você estar trabalhando mais, você se sente mais próximo às pessoas também. E acho que isso que o Nicolas falou, de falar particularmente com cada uma das pessoas, foi ótimo também. Porque quando eu sentia que as pessoas estavam sobrecarregadas, como, por exemplo, o Ousadia e o CBCA, eles aconteceram no mesmo tempo. Tinham pessoas que estavam trabalhando nos dois e eram projetos gigantescos. Então, ter esse contato direto com os nossos colaboradores foi fundamental, assim. Ele cresceu muito mais do que seria se a gente estivesse ali pessoalmente, porque pessoalmente as pessoas enganam, elas parecem estar sempre bem, mas quando a gente consegue tocar nesse assunto com uma forma um pouco mais empática, é melhor. E eu acho que a pandemia trouxe isso pra gente. Perfeito, muito boas as colocações. Vou pedir para o Alberto passar só para o próximo slide, porque a gente já está se encaminhando para o final da nossa mesa aqui. É uma pena, porque eu e acredito que os outros participantes da mesa também gostariam de conversar muito mais tempo sobre a Minerva, sobre as experiências que a gente teve. É algo sempre muito satisfatório, né? Então, eu queria abrir esse espaço aqui para considerações finais e falar que, em caso de dúvidas, vocês podem nos procurar nas nossas redes sociais. A gente tenta ser o mais ativo o possível nesse cenário que a gente tem competições e, bem, todos nós somos estudantes também, temos essas tarefas de estudar, né? E, bem, queria recomendar que vocês seguissem as nossas redes sociais, se vocês gostaram dessa conversa aqui, porque a gente gosta de prolongar esses debates, né, e essas questões para extrapolar para as nossas redes sociais, produzir artigos, curiosidades e publicações que a gente entende que possam sempre contribuir um pouquinho, contribuir mais um pouco para que todo mundo consiga se inteirar um pouco mais da nossa área, que a gente gosta muito. Bem, então vou abrir para as considerações finais dos nossos participantes aqui da mesa e agradecer o CETES pela organização e a Minerva Civil pela oportunidade magnífica de fazer parte da equipe também. E, bem, é isso. Passo a palavra novamente para vocês. Então, o que eu gostaria de falar, primeiramente agradecendo, né, a oportunidade de passar um pouquinho da nossa rotina, do que é a equipe em si. Eu acho isso muito legal e gosto muito de fazer isso. E com tudo isso que a gente falou, que a gente conversou, espero que a galera consiga levar isso para o contexto dela e consiga adaptar e talvez solucionar algum tipo de problema, seja organizacional ou qualquer coisa nesse sentido, que a gente consiga agregar para as pessoas nesse aspecto, que eu acho que esse foi o principal intuito dessa nossa roda de conversa. Então, mais uma vez, agradeço aí a participação de todo mundo e foi um prazer. Vou falar as mesmas coisas que o Nicolas, cara, foi uma oportunidade muito legal a gente poder estar passando isso para vocês. A pena que o tempo a gente não conseguiu ouvir mais de vocês. Eu li aqui os comentários, achei muito legal a participação.
pessoal dando os parabéns, muito obrigado, tipo, acho que em nome de toda a equipe, todo mundo ficou muito feliz em ler que tem um reconhecimento também de fora, e eu agradeço muito pela participação, novamente, e espero poder voltar aqui em outros momentos para a gente conversar um pouquinho mais. Caso vocês queiram conversar com a gente em outros locais, reforça esse convite do Ian também, e é isso, gente, abração. Também queria agradecer a oportunidade aqui. Foi bem legal ter essa conversa aqui. Pena que a gente tem que fazer isso virtualmente, mas quem sabe no futuro seria um prazer voltar no Cefet para poder conversar com vocês de uma forma mais próxima. As nossas redes sociais estão aí. Se vocês quiserem procurar a gente, tirar qualquer dúvida, vocês podem contar com a gente. Muito obrigada. É isso, gente. Acho que a gente pode encerrar a gravação da conversa, né? E espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou de conversar com vocês, expor um pouquinho mais da nossa equipe, que a gente gosta muito de estar nesse dia a dia. Obrigado, gente. Tchau, tchau, até a próxima.